Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Microserviços, Arquitetura de Aplicações. Meu nome é Hazer, eu sou professor na Universidade Federal do Paraná e aqui está o meu contato se vocês precisarem entrar em contato comigo. O conteúdo desse curso será uma introdução a microserviços, REST, uma implementação básica de um servidor usando Spring Boot, padrões de projeto para microserviços, implementação no API Gateway, implementação de microserviços, containerização e Spring Data JPA. Isso por enquanto, mas a ideia é que a coisa aumente um pouco dependendo da necessidade. Introdução a microserviços. A ideia desta primeira sessão é apresentar os conceitos básicos sobre microserviços e arquitetura de uma aplicação, mostrando as diferenças entre elas e por que a arquitetura de microserviços é importante. Aqui embaixo em referências vocês vão ver alguns links que foram usados como base para a construção desta sessão. Bom, um sistema típico como nós estamos acostumados, ele basicamente usa uma arquitetura de 3 camadas. A gente tem um front-end, que é uma interface com o cliente, recebe as requisições do usuário e joga isso para frente. O back-end, que efetua uma lógica de negócio, quer dizer, toda vez que a gente fala em lógica de negócio, eu estou falando de uma operação, do negócio que foi implementado, que resolve o problema da empresa. E o banco de dados, que é o nosso repositório de dados. Então, esse é o esquema típico de uma arquitetura de um sistema normal, como nós conhecemos, e é a primeira coisa que a gente vem na nossa cabeça na hora de implementar um sistema. Alguns problemas acontecem com essa arquitetura. O que acontece quando a empresa cresce? Perfeito, a empresa cresce. Mas o que acontece quando a base de usuários desse sistema cresce? E o que acontece quando muito mais funcionalidades precisam ser entregues a um tempo, digamos, curto de tempo? A maneira de resolver esses problemas com o crescimento, com a empresa e com o sistema dela é, aumentar a carga de trabalho operacional, ou também chamado de workload, isso é, contratação de mais funcionários, e são necessários mais desenvolvedores, mais administradores de sistema, mais pessoas que trabalham com banco de dados e assim por diante. Quer dizer, aumenta a carga de trabalho operacional, mais pessoas trabalhando naquele sistema, isso quando a empresa cresce, quando o sistema cresce, etc. Segundo, acréscimo de mais recursos na aplicação, isso é, novas features vão sendo implementadas, essas novas features demandam mais linhas de código, quer dizer, muito mais linhas de código, e a aplicação começa a ficar complexa. O código começa a ficar complicado, muitas pessoas trabalhando eventualmente no mesmo código, então a gente tem esses problemas. E também precisamos fazer o dimensionamento horizontal e vertical da aplicação. Por exemplo, se a aplicação começa a demandar muito mais recursos, nós precisamos aumentar CPU, aumentar memória, conexões, servidores, etc. Esses outros servidores que hospedam a aplicação vão ter que também aumentar em termos de CPU, de memória, de conexões e assim por diante. Quer dizer que, além de aumentar o número de pessoas, eu vou precisando aumentar a quantidade de recursos da aplicação, implementar outras funcionalidades, e também vou precisando dimensionar a minha aplicação, aumentando recursos, aumentando servidores e assim por diante. Em termos de dimensionamento horizontal, nós temos como exemplo o balanceamento de carga. Isso é, eu adiciono novos servidores na minha empresa que vão suportar a minha aplicação e um balanceador de carga separa as requisições para cada servidor. Então eu tenho o meu front-end que ele faz as minhas requisições para o meu back-end, digamos assim. E aí no meio do caminho eu tenho um balanceador de carga que decide para qual servidor ele vai enviar. E essa decisão de qual servidor ele vai enviar é feita através de uma medição de quão ocupado aquele servidor está, então ele manda para o servidor menos ocupado. Já no dimensionamento vertical, eu preciso entregar mais recursos para cada servidor. Isso é, não adianta eu só aumentar a quantidade de servidores, eu preciso fazer com que esse servidor em específico tenha mais CPU, mais memória, mais I/O, mais disco e assim por diante. Então eu tenho que fazer isso com todos os servidores, por isso o nome disso é dimensionamento vertical. E o pior, a sua aplicação continua crescendo, mais de uma centena de desenvolvedores e pessoal de infra e banco de dados trabalhando na mesma aplicação, milhares e milhares de linhas de código, quer dizer, as correções, atualizações de novas features, etc., começam a ficar complicadas nessas milhares de linhas de código. Os testes começam a se tornar complexos, isso é, manter a integridade da aplicação como um todo é difícil quando você faz uma nova alteração, porque você faz uma nova alteração, você tem que testar um monte de coisa. Se for meio desorganizado esse desenvolvimento, você não tem rastreabilidade do que aquilo altera, então você não consegue fazer
um teste mais isolado. E a implantação da aplicação começa a ficar complexa, porque demanda você instalar a aplicação inteira em vários servidores, testar nesses vários servidores, você tem que ter a construção de todas essas infras, quer dizer, a coisa começa a ficar bem difícil. Tudo isso leva você a convergir para uma defasagem técnica. Você fica refém da tecnologia. Se a tecnologia ela é atualizada, como hoje é muito ágil a atualização dos frameworks, etc., você não consegue fazer a atualização da sua aplicação de um jeito fácil. Se você precisar usar outra tecnologia, você não consegue. Você fica preso naquilo porque a sua aplicação é muito grande e tudo é muito, muito, muito difícil, com muito código. Essas são as típicas aplicações que nós chamamos de monolíticas. Então, como vocês puderam ver, uma arquitetura monolítica é quando você tem uma aplicação ou um executável único. Você tem uma dependência entre os serviços dessa aplicação, entre as partes dessa aplicação. Os módulos da aplicação, eles compartilham todos os recursos, processamento, memória, banco de dados e arquivos. Por mais que você separe em partes ou em camadas, você ainda tem a sua aplicação como um todo, monolítica, tá? Então aqui tem um exemplo de um browser, uma aplicação monolítica que acessa o banco de dados. E aqui dentro você tem o HTML, o JavaScript, MVC, tem os serviços, acesso aos dados e etc. Essa é a clássica aplicação Java Web, como nós vimos lá, usando JSP, usando Servlet, usando todas aquelas camadas que quando você compila e builda a sua aplicação, você constrói a sua aplicação para ela ser instalada, ele gera um .war e você pega esse .war inteiro e manda lá para o servidor para ele ser instalado e executado. Essa é a aplicação monolítica. Alguns dos problemas da aplicação monolítica. Você tem um aumento da complexidade ao longo do tempo, você tem um altíssimo acoplamento, isso é, dependência dos componentes de código, um elemento trabalha com outro elemento de outra camada e assim por diante. Por mais que você separe isso, você tem uma dependência de código, você precisa daquele cara com aquela interface. Você tem uma escalabilidade limitada, porque você consegue, por exemplo, instalar a sua aplicação em vários servidores, mas para aumentar os recursos, ou pegar uma parte da aplicação e rodar em outro servidor, você não consegue. Você tem que sempre instalar a sua aplicação inteira, como um todo. Na hora que eu colocar mais um servidor na minha aplicação, eu pego meu .org e instalo lá. Então, esse que é o problema da escalabilidade. Eu tenho pouquíssima flexibilidade para usar tecnologias novas, para fazer atualizações, tudo demanda você fazer testes integrados de toda a aplicação. E você tem baixa manutenibilidade exatamente por causa disso, por causa de todo esse acoplamento, essa baixa flexibilidade. Pensando em termos de arquitetura de software, quando a gente vai desenvolver um software, a gente sempre tem que pensar como que nós vamos desenvolver aquele software. Fora os requisitos funcionais, a gente pensa na arquitetura de software para tentar satisfazer alguns requisitos não funcionais também e de qualidade. Principalmente a questão de desempenho, isso é, se eu posso deixar a minha aplicação rodando em outras máquinas, em mais máquinas para responder mais rápido. Confiabilidade, se essa minha aplicação vai estar no ar por muito tempo. Portabilidade, se eu consigo jogar minha aplicação de um lado para o outro, ou parte do servidor para o outro, sem eu precisar migrar toda a aplicação, por exemplo. Escalabilidade, se eu consigo aumentar a quantidade de servidores rodando, fazendo um dimensionamento tanto vertical como horizontal, e se eu consigo também separar a minha aplicação em vários pedaços, de forma a responder muito rapidamente a, por exemplo, um aumento gritante na base de usuários. Tá? Então, eu preciso escalar a minha aplicação. Interoperabilidade, se eu consigo fazer minha aplicação rodar com outras aplicações, se eu consigo me comunicar com outras aplicações e assim por diante. Uma arquitetura mal definida gera código desorganizado, um código que não tem papéis e nem responsabilidades, todo mundo é meio dono daquilo, todo mundo mexe naquilo, e aí você tem problemas sérios de versões e código mal escrito. E tudo isso é conhecido como Big Ball of Mud, isso é, a grande bola de lama do código. Para fugir disso, a gente pensa em alguns estilos arquiteturais para desenvolver a nossa aplicação. Vou falar de 4 aqui, que são a arquitetura em camadas, a arquitetura dirigida a eventos, a arquitetura orientada a serviços e o nosso grande finale aqui, que é a arquitetura de microserviços, que é com que a gente vai trabalhar. A arquitetura em camadas é a mais comum, é aquela que quando você começa a desenvolver uma aplicação, principalmente monolítica, você já pensa nela. Você pensa em separar a sua aplicação em partes, de tal forma que uma parte conversa com a outra e cada parte tem uma responsabilidade, tem um objetivo específico. E você tem várias variações dessas camadas, 3 camadas, N camadas, sei lá, tem várias outras, tá? Aqui nesse exemplo nós temos
uma camada de apresentação, onde nós temos a tela, nós temos o controller, nós temos uma camada de negócio, que faz as operações de negócio, as operações da empresa especificamente. Se ela precisa se comunicar com o banco de dados, aí ela entra em contato com a camada de persistência, através de um DAO ou padrão repositório, e depois fala também sobre a camada de banco de dados. Uma das coisas que pode acontecer é que essas camadas elas podem estar separadas geograficamente. Isso aqui, por exemplo, pode ser feito em JavaScript rodando no cliente. Isso aqui pode se comunicar através de API com o servidor. Quer dizer, não necessariamente isso aqui está numa aplicação só. Mas a arquitetura em camadas ela é assim, separada em camadas, e cada camada tem a sua especificidade. Para você desenvolver uma aplicação usando a arquitetura em camadas, você precisa usar um vasto arsenal de padrões de projeto. Então, vocês podem dar uma olhada nesse link aqui, que é o catálogo de padrões de projeto de arquiteturas aqui. Você tem, por exemplo, a camada de apresentação, você pode usar um MVC, você pode usar o MVP, Front Controller. Camada de negócios, você pode usar Unity of Work, Domain Model, Service Layer. Camada de persistência, você pode usar repositório, você pode usar DAO, como nós implementamos, Active Record, Data Mapper. Lá em desenvolvimento Web 2, nós usamos, por exemplo, alguma coisa parecida com Service Layer, né, MVC, com Service Layer e DAO, por exemplo. Já uma arquitetura dirigida a eventos, ela é muito diferente, tá? Ela é uma arquitetura assíncrona e distribuída. Então, você não tem camadas, você tem todas as suas funcionalidades espalhadas a partir de componentes que desempenham essas funcionalidades. O desenvolvimento ele é escalonável e também é adaptável. Os componentes, que são esses carinhas aqui que fazem as operações do seu negócio, possuem um único propósito, são altamente desacoplados e recebem eventos de maneira assíncrona. Também recebem e emitem eventos de forma assíncrona. Toda essa comunicação é feita através de filas de comunicação, tá? A partir de eventos. Então, um componente, quando ele quer se comunicar com alguém, ele escreve na fila de alguém, e esse alguém recebe um elemento da fila, e quando ele quer receber algum evento, ele olha na sua fila. Então, eles vão se comunicando dessa forma. Esses eventos são ações significantes para o negócio. Por exemplo, estou mandando cadastrar alguém, então coloca um elemento na fila do componente que trata a parte de usuário para cadastrar uma determinada pessoa. São fortemente relacionados ao negócio e são fatos que ocorreram e precisam ser tratados, e aquele componente vai tratar aqui. Para a gestão dessas filas é necessário desse mecanismo, né? Pode ser um barramento de mensageria, eu tenho vários tipos de barramentos que podem ser usados, que recebe e encaminha eventos e pode também despachar eventos ou ter algumas funcionalidades um pouquinho a mais, que daí eu chamo de broker, né? Então eu posso implementar a partir desses brokers aí. Já a arquitetura orientada a serviços, ela é muito parecida com a arquitetura dirigida a eventos, mas os serviços eles são um pouco maiores, e também a parte de comunicação, de mensageria, aqui ela é muito mais robusta. Então, os nossos componentes que nós tínhamos antes são considerados serviços, e cada serviço fornece uma funcionalidade específica do seu negócio. A questão do SOA é compartilhar serviços de forma flexível, só que num escopo organizacional, né? Eu também tenho um mediador para troca de mensagens, que nesse caso eu chamo de barramento de serviços, ou Enterprise Service Bus. A sacada é que esse ESB é o mecanismo de comunicação padrão para todos os serviços. Então, todos os serviços, quando eles querem se comunicar, eles mandam e recebem mensagens a partir do seu ESB. Todos os serviços precisam implementar a interface do ESB, que controla todo esse fluxo de mensagens, pode incluir algum tipo de lógica de negócio, pode incluir também orquestração de serviços. Isso é, imagine que venha uma operação aqui que precisa executar primeiro esse serviço, segundo esse serviço. Então, o ESB pode, quando ele recebe uma requisição aqui, chamar esses dois serviços para efetuar aquela operação. E segue a filosofia de Smart Pipes Dumb Endpoints. Isso é, os canais de comunicação aqui possuem mais lógica e os serviços possuem um pouco menos de lógica. A diferença entre arquitetura orientada a serviços, uma das diferenças, né, entre arquitetura orientada a serviços e o design voltado, dirigido a eventos, também com a arquitetura de microserviços, é que a SOA possui um escopo organizacional, isso é, uma estratégia adotada na empresa como um todo. E aí, simplificando um pouco essa questão do SOA, nós temos a arquitetura de microserviços. Nós ainda temos serviços,
Tá? Então, nossa aplicação ela é separada em serviços. Mas o nosso escopo é mais escopo da aplicação e não na organização como um todo. Então, quando você desenvolve a aplicação com arquitetura voltada para microserviços, os serviços são os serviços daquela aplicação. Eles são pequenos, são autônomos, são isolados e altamente coesos. Isso aqui é importante, porque esse serviço ele não deve depender do código de nenhum outro serviço. Se ele precisar depender de outro serviço, ele se comunica com esse serviço. E por isso que eles trabalham em conjunto. Eles são altamente escaláveis, isso é, eu consigo pegar, se a minha aplicação é tudo isso daqui, eu consigo pegar todos esses meus serviços e separar em vários servidores do jeito que eu quiser. Por exemplo, se esse serviço está sendo demandado mais, eu posso implantar ele em mais servidores do que os demais. E são tecnologicamente diversos. Isso é, cada serviço desses aqui pode ser implementado com uma tecnologia diferente, desde que eu saiba qual é a interface deles, a API deles, né? Então eu chamo isso aqui de API dos meus serviços. O barramento de comunicação entre serviços não possui lógica, ao contrário do SOA, e segue a filosofia de Dumb Pipes Smart Endpoints. Isso é, essa comunicação é a mais simples possível, eu deixo essa lógica para o serviço. A comunicação pode ser síncrona ou assíncrona. Síncrona, por exemplo, fazendo requisição HTTP com REST. E assíncrona fazendo comunicação, por exemplo, com mensageria, com fila de mensagens. Também posso usar broker para fazer essa mensageria, se eu precisar fazer essa comunicação assíncrona. E, como eu falei antes, possui o escopo da aplicação, que é uma das diferenças em relação ao SOA. Agora falando um pouco mais sobre microserviços. Então, a arquitetura de microserviços é um estilo arquitetural, como nós já falamos, onde a nossa aplicação é uma coleção de serviços que são altamente testáveis e manuteníveis, possuem baixíssimo acoplamento e, nesse caso, altíssima coesão. O deploy de cada serviço pode ser independente e, inclusive, pode ser organizado por equipes. Ele se contrapõe à arquitetura monolítica. Dá para vocês terem uma ideia nessa figura aqui, onde a minha aplicação monolítica ela é um bloco só, por isso que o nome é monolito. Dentro da aplicação monolítica eu tenho a parte de tela, de interface com o usuário, de lógica de negócios, de lógica de acesso aos dados. Já no microserviços, eu não tenho a minha aplicação monolítica, eu tenho pedaços da aplicação que podem estar geograficamente dispersos, podem usar tecnologias diferentes, desde que eu só conheça essa API desses serviços aqui. Então, se antes eu tinha a minha aplicação com 3 recursos, por exemplo, quando eu queria aumentar, escalar a minha aplicação, eu precisava replicar todos os 3 recursos nos vários servidores. Agora, com a aplicação, usando a arquitetura de microserviços, eu consigo escalar cada um dos serviços da maneira que for necessária. Então, se algum serviço está ocupando mais recursos, eu posso escalar mais ele do que outros. Eu não preciso ficar replicando a minha aplicação como um todo. Em termos de vantagens, a arquitetura de microserviços possui uma defasagem técnica menor, porque eu sempre posso atualizar os meus serviços aos poucos, novos serviços eu posso criar com tecnologias novas. Melhora a produtividade, porque se os meus microserviços eles são pequenos, são mais fáceis de entender e eu posso separar eles por equipes, eu consigo então desenvolver de uma forma mais rápida e fazer o deploy mais rápido. Com isso, eu ganho velocidade no desenvolvimento, eu consigo separar pedaços da minha aplicação em termos de serviços em várias equipes, vários times de desenvolvimento. Eu possuo maior eficiência de teste, porque veja, eu consigo testar os meus microserviços de um jeito muito mais coeso, então eu consigo pegar partes da minha aplicação e testar. Então eu tenho uma confiabilidade maior de que aquele meu sistema não vai quebrar por conta de uma atualização. Por conta disso, eu também consigo maior facilidade de implantação, porque eu consigo implantar os meus serviços como um todo, ou partes, ou em vários pedaços, ou alguns serviços num servidor, outros em outro. Quer dizer, eu tenho uma maneira de automatizar isso e, portanto, facilitar a implantação. E, obviamente, mais escalável por conta do que a gente já viu. Mas nem tudo são flores. Quais são os desafios de uma arquitetura de microserviços? O primeiro é o espalhamento de informações, porque eu tenho, por exemplo, vários serviços. Se eu preciso que uma informação seja conhecida nesses vários serviços, pequenos serviços, eu tenho que ter um jeito de espalhar essas informações. E aí eu tenho que pensar como é que eu uso o banco de dados, ou se eu mando a informação, ou se um serviço central gerencia isso. Aí, né? Então é um desafio controlar esse tipo de coisa.
Eu posso ter uma dependência entre serviços na hora de compilar os serviços. Eu tenho um problema de testes de integração, porque como eu tenho muitos microserviços, integrar todos eles e testar a minha aplicação pode se tornar um pouco desafiador também, porque eu tenho muitas partes de código. Controle de versão também pode se tornar um problema, eu tenho que cuidar com a compatibilidade. Se eu tenho um microserviço versão 5, que depende de um microserviço versão 6, eu tenho que cuidar quando eu instalar a versão 7 desse meu outro microserviço. Na hora da implantação, eu tenho que investir em automação, e daí surgem essas novas profissões, essas novas especializações da área de TI, como por exemplo DevOps, que está muitíssimo em alta hoje em dia. Como que eu faço geração de logs centralizados da minha aplicação? Da mesma forma, como que eu monitoro a minha aplicação? Como que eu tenho uma visão centralizada para poder identificar problemas? E depuração. Como é que eu faço depuração remota usando centenas de serviços? Então pode ser um problema também. A conectividade, isso é manter os serviços online ou quais estão online e como que eu subo eles de novo se eles não estiverem online. E acompanhamento de transações de uma única sessão também é um problema. Eu estou fazendo uma operação que eu sei que o usuário está logado, eu estou usando aquele usuário, eu preciso fazer essas transações numa única sessão, numa única requisição, também é um desafio. De qualquer forma, Martin Fowler já coloca nesse gráfico aqui que a complexidade do teu sistema, conforme ela vai aumentando, vai tendo um efeito na produtividade do desenvolvimento da sua aplicação. Veja, para sistemas que são pouco complexos, você ter que gerir muitos serviços é um problema. Então a produtividade é muito maior em aplicações monolíticas quando a complexidade do teu sistema é menor. Já para microserviços, o fato de você ter que gerenciar um monte de microserviços, criar uma baita de uma infraestrutura, ter um DevOps e etc., pode gerar problemas de produtividade no desenvolvimento. Mas, conforme a complexidade do teu sistema vai crescendo, tem um ponto aqui onde as aplicações monolíticas começam a ficar extremamente difíceis de serem gerenciadas e as aplicações de microserviços, elas se mantêm e talvez diminuem um pouco mais para frente quando você tem um sistema extremamente complexo. Mas a grande sacada aqui é que os sistemas monolíticos, eles possuem uma produtividade muito menor no desenvolvimento do que uma arquitetura de microserviços, conforme a complexidade do teu sistema cresce muito. Então, como nós podemos ver, a arquitetura de microserviços diz que cada microserviço é uma aplicação separada, e é isso que garante aquela coesão, aquele baixo acoplamento. Você entende os microserviços como uma aplicaçãozinha separada que você faz deploy separado, implantação, que você testa separado, acessa uma base de dados que pode ser inclusive separada, pode ser que cada microserviço tenha a sua base de dados separada, nós vamos discutir isso numa outra sessão, mas também pode ser um banco de dados compartilhado. Você consegue pegar a sua aplicação monolítica e separar ela em pedaços, isso é, cada recurso do seu monolito pode ser separado e isolado num microserviço que acessa seu banco de dados. Tá? Mas essa questão de transformação do sistema monolítico ou de conversão de um sistema monolítico para microserviços é outra história. Tem livros que tratam sobre esse tipo de coisa, não é o nosso caso aqui. Um dos conceitos que aparecem muito na literatura é a questão da API e qual a diferença entre API e microserviços. Então, muitas vezes a gente fala sobre os dois, API e microserviço, de forma às vezes até sobrepostas ou intercambiando as duas. Mas a gente sabe que a API é uma camada de software que é usada para trocar dados. Então, é como você enxerga aquilo, como que você acessa aquele elemento de software, como, por exemplo, um microserviço. Já os microserviços são esses serviços individuais, pequenos, separados, isolados, coesos, de uma arquitetura de microserviços. Eles usam APIs para se comunicarem, e para você acessar um microserviço, tem uma API que pode ser, inclusive, uma API no formato REST, tá? RESTful API. Para você trabalhar com microserviços, você precisa de uma padronização nos endpoints da API. Por exemplo, podemos usar REST, só que, atenção, REST é um protocolo síncrono, isso é, quando segue uma requisição, ele espera uma resposta. Enquanto o servidor não der uma resposta do que aconteceu, você não consegue ir para frente. Se você precisa de serviços assíncronos, você tem que usar um outro tipo de protocolo, como por exemplo, protocolo baseado em troca de mensagens.
Mas REST não é a única maneira de se comunicar. Você pode usar, por exemplo, mensageria, ou você pode usar Remote Procedure Call e assim por diante. Mas nós aqui vamos usar REST e mensageria quando nós precisarmos de serviços assíncronos. Vamos falar também um pouquinho sobre o ecossistema de microserviços. Então, o ecossistema de microserviços é o ambiente onde são construídos e executados os microserviços. É o ambiente onde eles interagem entre si também. Você tem que separar esse ecossistema do hardware, da rede, do pipeline de build e de deploy, do balanceamento de carga e assim por diante. A infraestrutura tem que ser estável e sustentar todo o ecossistema dos microserviços. Você não pode ter problemas de infra. Tudo deve ser extremamente transparente. Quer dizer, desenvolver um microserviço tem que ser da mesma forma que desenvolver uma aplicação autônoma. Você não precisa ficar se preocupando com esses detalhes da parte de baixo, de infra, de hardware, de rede, etc. Basicamente, a gente tem 4 camadas na pilha de infraestrutura para suportar os microserviços, que são essas aqui. Na camada 1, nós temos o hardware, que são as máquinas, os computadores físicos. Essas máquinas podem não estar fisicamente na sua frente, elas podem estar na nuvem também, por exemplo, serviços como AWS, Azure, Google Cloud. Você também precisa de um sistema operacional para rodar essas máquinas, por exemplo, Linux. Você pode também usar containerização para isolar os recursos, como por exemplo Docker. Você precisa, quando trabalha com hardware, de um gerenciamento de configuração para saber a instalação e configuração que você padronizou no seu sistema. Você também precisa monitorar o seu hardware usando aplicações como, por exemplo, Nagios. Deve também possuir logging, como falha de disco, CPU muito utilizada e assim por diante. Então veja que hardware envolve tantas coisas e essas coisas também precisam estar isoladas dos microserviços. Você não pode precisar se preocupar com esse tipo de coisa quando você está desenvolvendo os seus microserviços. Tem que ser uma coisa transparente. A parte de comunicação também é uma camada que fica embaixo dos microserviços. Contém a rede DNS, os RPCs, os endpoints da API. Também pode possuir um serviço de descoberta dos serviços, de registro de serviços. A parte de balanceamento de carga também está aqui na área de comunicação, na camada de comunicação. E a parte de comunicação entre microserviços está aqui também. Os elementos envolvidos na comunicação são o emissor da mensagem, que é o microserviço que gera uma mensagem, seria o produtor, o publicador, e o receptor da mensagem, que seria o microserviço que recebe e processa a mensagem, seria o consumidor ou o assinante. Essa parte de comunicação é bastante usada quando um microserviço precisa se comunicar com outro. Então, ele precisa de uma operação que um outro microserviço faz. Então, ele é o emissor de uma mensagem que chega num outro microserviço que é o receptor dessa mensagem. Para fazer 2 microserviços se comunicarem, eu tenho basicamente 2 paradigmas, que é o HTTP REST e a mensageria. O HTTP REST ele é uma comunicação síncrona. Você acessa os endpoints REST de outros microserviços. É muito fácil de implementar, só que, como eu falei, ele é síncrono bloqueante. Então, significa que quando você faz uma requisição, você tem que ter uma resposta para poder continuar a execução. Isso é, o emissor espera o receptor retornar. Mesmo que o processamento seja feito através de threads lá no servidor, você ainda precisa esperar que o servidor envie um ok para vocês, por exemplo, indicando que aquela operação foi jogada para frente. Já na mensageria, você tem troca de mensagens assíncronas não bloqueantes. O emissor não espera o receptor retornar ou fazer qualquer coisa, ele simplesmente deposita aquela mensagem numa fila e pronto, acabou. Para que isso funcione, você tem que ter uma camada intermediária, isso é um broker de mensagem, alguém que mantém essas mensagens para serem consumidas pelo outro microserviço. Por exemplo, RabbitMQ. Aqui tem um exemplo de um produtor que publica uma mensagem lá no RabbitMQ, no broker do RabbitMQ, que depois é consumida por um consumidor. Em relação ao broker de mensagem, o emissor envia os dados pela rede, um protocolo HTTP ou qualquer outro protocolo, definido pelo broker. Então, o emissor envia uma mensagem para o broker. Ele não espera a resposta, ele já retorna e assume que isso foi jogado para quem tem que resolver. A mensagem é tratada pelo broker e enfileirada numa fila específica. Isso é papel do exchange da figura aqui, ele que faz essa publicação em qual fila específica você tem que mandar a sua mensagem. O broker pode rotear a requisição para outros microserviços, que são os receptores que respondem a essa requisição. Como é feito o tratamento da mensagem depende muito do tipo do mecanismo que você está usando aqui no seu broker. Eu tenho 2 tipos mais comuns de mecanismos de trocas de mensagens. São conhecidos como publicar e assinar, ou publicação e assinatura, e o solicitação e resposta. O publicar e assinar, os receptores
quer dizer, aqueles que vão tratar as mensagens, assinam um tópico lá no broker. Toda vez que um emissor, publica uma mensagem nesse tópico, eles recebem uma mensagem e podem tratar aquela mensagem, aquela operação que tem que ser feita. A sacada é que vários receptores podem assinar o mesmo tópico e tratar das mesmas mensagens. Essa mensagem ela pode ser tratada uma única vez, ela pode ser replicada. Aí tem algumas configurações que podem ser feitas no broker. Já na solicitação-resposta, o emissor pode enviar uma mensagem diretamente para um emissor específico e ficar esperando aquela resposta. Tá? Isso pode ser enfileirado também pelo broker. Em relação à camada 3, na plataforma de aplicação, nós temos aqui a separação das ferramentas em relação aos microserviços. Essas ferramentas são serviços internos, que são independentes dos microserviços ou que vários microserviços usam. E você não quer que o desenvolvedor do microserviço se preocupe com aquilo. Seria como se fossem bibliotecas, módulos gerais. Por exemplo, toda essa comunicação com mensageria, ela pode estar escondida aqui na plataforma de aplicação para que o desenvolvedor do microserviço não se preocupe com os detalhes de comunicação. Ele simplesmente envia lá para a plataforma de aplicação uma requisição dizendo, olha, quero me comunicar, e a plataforma de aplicação, que seria essa biblioteca, se comunica com o broker como foi implementado. Outras coisas que podem estar aqui seria o sistema de build, release centralizado, automatizado, testes automatizados, deploy padronizado e centralizado também, e o log e monitoramento a nível de microserviços também estão definidos aqui. Perceba que são coisas genéricas que têm a ver com os microserviços, mas que vários microserviços usam e que são independentes, quer dizer, não é só para um microserviço específico. Já a camada 4, nós temos então os microserviços propriamente ditos e implementados. Aqui são implementados códigos e elementos extremamente específicos deles. São separados de outras camadas e mantêm as suas configurações específicas. Ao contrário, na camada 3, que eu tenho configurações genéricas de todos os microserviços, na camada 4 eu tenho as coisas específicas daquele microserviço. Lembrando que a grande sacada desse ecossistema de microserviços é eu separar tudo que for em relação ao microserviço propriamente dito das outras coisas para evitar que o desenvolvedor de microserviço precise se preocupar com essas camadas de baixo aqui. Pessoal, eu recomendo muito fortemente que vocês leiam o capítulo 1 do livro Microserviços Prontos para a Produção e que vocês leiam lá o blog, o site do Martin Fowler, nesse link aqui, onde ele fala sobre a arquitetura de microserviços. É isso, pessoal. Até mais.